O Flamengo vai ser obrigado a desembolsar um dinheiro para comprar mais uma parte do jogador. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lohan, que recebeu uma nova proposta de um clube português. Vou falar da decisão da diretoria em blindar o elenco para o Super Mundial de Clubes. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso. Gente, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre o Iago, zagueiro do Mengão, que ontem foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20. O garoto do Flamengo chegou a fazer um gol durante a competição e a molecada do Brasil conseguiu aí se sagrar campeão do sul-americano sub-20, tirando até uma certa hegemonia aí da seleção argentina. Havia uma rivalidade muito grande, existe, né, uma rivalidade muito grande entre o Brasil e a Argentina, mas no sub-20 isso é muito mais aflorado. Então, os moleques foram lá, venceram os jogos e o Brasil campeão aí do Sul-Americano Sub-20. Parabéns pra molecada, parabéns especial para o Iago, zagueiro do Mengão, que estava lá com a seleção. Já que eu estou falando de jogador Sub-20, deixa eu já falar sobre Lohan, porque, ao que todo mundo sabe, a gente fez uma live ontem à noite para falar sobre isso, a negociação do Lohan com o CSKA deu errado, babou. E o que aconteceu foi o seguinte, o Flamengo conseguiu um novo clube, conseguiu uma nova proposta para o Lohan, trata-se do Estoril de Portugal. O Flamengo entendia o quê? Que Portugal seria um país bacana para o Lohan, porque um país de adaptação fácil, por conta de falar português, um time que ele jogaria, né, no Estoril ele teria espaço para poder jogar e ele conseguiria recuperar o futebol e se valorizar e ainda estar ali no meio da Europa. Só que os empresários do Lohan não viram assim e não aceitaram a proposta do Estoril. Com isso, o Lohan está oficialmente retornando para o Flamengo. Vou falar uma coisa aqui, eu acho que o Flamengo, o Boto principalmente, não tem que ter essa afobação para poder negociar o Lohan a todo custo, de qualquer jeito. Não precisa disso. Ah, Flazoeiro, mas o Flamengo ia vender o Lohan por 36 milhões de reais, 30 e poucos milhões de reais. Ah, não, era 50, não, mas perdia 35%, perdia 30% para Madureira. Então, 30 e poucos milhões de reais. O jogador já está muito desvalorizado. Essa é a realidade. Então eu acho que ao invés de ficar fazendo essa força para negociar o atleta, eu acho que poderia fazer uma força ou fazer um esforço para tentar recuperar o jogador, recuperar a confiança, recuperar a vontade, recuperar tudo. Fazer ele voltar a jogar bola e fazer ele se valorizar. Tomara que o psicólogo do Flamengo consiga conversar com o Lohan e tomara que o Lohan também, né, coloque a cabeça dele no lugar e entenda, cara, que ele é um jogador de futebol jovem, que joga no maior clube do mundo, que está tendo uma oportunidade de ouro na vida dele. Tomara que as coisas se acertem. Bom, vamos mudar de assunto, mas continuar falando sobre negociações. Por quê? Situação do Jorginho. Jorginho foi expulso no final de semana. Rapaz, eu recebi um monte de mensagem. Um monte de gente falando, Flazoeiro, Jorginho, não tá querendo mais ficar lá, tá querendo vir pra cá, tá querendo sair, tá querendo voltar e tal, aquela coisa toda. Gente, vamos ter calma. A situação do Jorginho já está previamente definida. O que acontece é o seguinte, o jogador tem um acordo verbal com o Flamengo, e é claro que, como diz aí o ditado popular, né, palavras o tempo leva,
mas ele tem um acordo verbal com o Flamengo. E esse acordo é o seguinte: assim que passar os jogos decisivos do Arsenal, tanto na Champions como na Premier League, enfim, assim que passar os jogos que são considerados decisivos e importantes para o Arsenal, o Jorginho ele vai assinar um pré-contrato com o Flamengo. Como eu disse, é um acordo verbal, não tem nada assinado entre as partes e é óbvio que isso também pode se desfazer, é óbvio que isso também pode se ruir, mas a princípio o combinado entre as partes é esse. O Flamengo está confiando na palavra do jogador e está aguardando para poder acertar essa negociação para um Mundial de Clubes. E antes de eu falar do Flamengo estar sendo obrigado a comprar mais uma parte de um jogador, deixa eu falar agora sobre o Mundial de Clubes, porque a diretoria do Flamengo tomou uma decisão assim e falou: ó, a gente não vai vender nenhum jogador considerado titular ou considerado importante nessa janela de transferência. Motivo: o Flamengo quer jogar bem o Mundial de Clubes. O Flamengo não quer ir para o Mundial de Clubes só para fazer figuração. O Flamengo, a ideia do Flamengo não é ir para o Mundial de Clubes para fazer figuração. A ideia do Flamengo é ir para o Mundial de Clubes para poder jogar, para poder competir. E para isso o Flamengo sabe que precisa ter um elenco competitivo, precisa ter um elenco forte, precisa ter um elenco bom. Por conta disso, a diretoria do Flamengo tomou a decisão: não vai vender nenhum jogador. Tanto que chegou proposta pelo Wesley, o Flamengo não aceitou. Chegou proposta pelo Gerson, o Flamengo não aceitou. Provavelmente chegou proposta para outros jogadores e o Flamengo também não aceitou as propostas, porque a ideia do Flamengo era manter esse elenco que é considerado principal, esse elenco que é considerado titular, esse elenco que é considerado importante. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre o Gonzalo Plata, porque a situação é a seguinte: o Flamengo vai ter que pagar mais 20 milhões de reais para comprar mais 50% do passe do Gonzalo Plata ao Al Saad. Lembrando que em agosto do ano passado o Flamengo pagou 21 milhões e 800 mil reais em 50% do Gonzalo Plata ao Al Saad do Catar. E aí o que acontece é o seguinte: havia uma meta estabelecida que era basicamente a seguinte: se o Gonzalo Plata jogar cerca de 1.300 minutos com a camisa do Flamengo, o Flamengo teria que comprar mais esses 50%. Ele está muito próximo de bater essa meta. Batendo essa meta, o Flamengo vai ter que desembolsar mais 20 milhões de reais, que seria 3 milhões e 900 mil dólares pelo jogador. Existe uma outra cláusula também que o Flamengo, se o Flamengo quiser, tá? O Flamengo paga mais 1 milhão e 300 mil dólares para que o Al Saad ele não tenha direito a mais valia. O que é isso, Flazoeiro? Eu vou explicar bem didático para vocês. O que acontece é o seguinte: o Al Saad ele tem direito a 50% de mais valia. O que seria isso? O Flamengo está comprando ele aqui no total 20 mais 21, 41 milhões de dólares. Digamos que amanhã o Flamengo venda o Gonzalo Plata por 100 milhões de reais. Desculpa, o Flamengo está comprando ele por 41 milhões de reais. 42, né? 42 milhões e 200 mil reais. Digamos que amanhã o Flamengo venda ele por 100 milhões de reais. O Al Saad, ele tem 50% de mais-valia. O Flamengo comprou por 42, vendeu por 100. Teve quanto de mais-valia? 58. Desses 58 da mais-valia, milhões de reais, a metade é do Al Saad, ou seja, 24 milhões de reais a mais iria para o Al Saad. Para o Flamengo vencer essa cláusula, o Flamengo teria que pagar 1 milhão e 300 mil dólares, ou seja, 6 milhões e 800 mil reais. Aí o Flamengo venceria essa cláusula. Lembrando que o Flamengo tem a opção, o Flamengo não é obrigado. Obrigado é comprar agora os outros 50%, já que ele vai atingir aí a meta de 1.300 minutos jogados. Essa informação foi apurada aí primeiramente pelo Vene, que estava ligado aí nesses termos do contrato e trouxe aí ontem à noite ainda, né, na sua rede social. Então, só para explicar para vocês, o Flamengo vai ser obrigado a comprar
mais 50% do Gonzalo Plata, porque ele está batendo a meta de minutos. A mais-valia é uma opção que o Flamengo tem de pagar ou não pelo jogador, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!